Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Raimundo Alves, eu sou evangelista aqui em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje aqui, para mais uma aula, mais um vídeo, da nossa querida Escola Bíblica Dominical, desse projeto que nós criamos justamente para nos ajudar, ajudar os irmãos que estão aí atuantes na tão querida EBD. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Você pode também clicar no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos. Clique também no gostei, e também no compartilhar. Compartilhe aí no grupo do WhatsApp, faz aí essa corrente do bem. Você pode também compartilhar no Facebook, no grupo da igreja. Nos ajude nesse projeto para o canal, para o canal crescer e a obra do Senhor continuar crescendo também. O nosso conteúdo aqui no canal, meus irmãos, é um conteúdo bem diferente. Aqui nós lemos todo o material da revista, da lição que está aí, todo o conteúdo que está aí a gente lê. Aqui a gente faz uma abordagem teológica, que é a explicação da lição, e também uma abordagem pedagógica, esse olhar que o professor precisa ter para que ele possa ministrar uma boa aula, uma boa lição, diante do assunto que está para ser estudado. Nós já estamos no segundo trimestre de 2023, estudando sobre relacionamentos em família, problemas, dificuldades e também soluções de situações que aconteceram na Bíblia Sagrada e que pode também, de alguma forma, estar envolvido no nosso viver. A gente medita nessas lições e extrai aplicações para o nosso dia a dia, para o dia a dia da igreja. E obedecendo aí a sequência de estudo, hoje nós estudaremos a lição de número 5, com o tema Motim em Família. A ideia é a gente estudar um episódio da Bíblia que trata sobre isso. E a leitura bíblica está no capítulo 11, capítulo 12 de Números. É um capítulo que mostra ali o povo sendo contemplado com a bênção do maná, mas também um outro capítulo onde mostra o motim, o levante, a reclamação de Miriam e Arão contra Moisés. Os objetivos da aula de hoje é a gente conhecer essa história desse levante dos irmãos que eram mais velhos, se levantaram aí contra o irmão mais novo, que era o guia de Israel. A gente também vai estudar vendo os prejuízos que isso pode causar, tanto na igreja, na obra de Deus, como também na família. E a gente vai, através dessa história também, a gente vai conhecer que Deus honra o líder humilde, o líder fiel. O que nos motiva a estudar essa aula de hoje é justamente o fato que murmuração é pecado. Murmurar é pecado, se levantar contra a liderança da igreja também é pecado. E o mais importante ainda, isso hora por outra acontece na nossa família e também na igreja. Hora por outra a gente fica sabendo até no meio dos crentes, pessoas se levantando e brigando umas contra as outras. Por isso que esse estudo de hoje é tão importante para ser aplicado no viver da igreja e também no viver familiar. A dica de leitura e pesquisa é você continuar estudando livros que abordam princípios da família cristã, mas também livros que abordam o viver cristão, a pax cristã. Porque é muito importante a gente ter uma vida que realmente agrada a Deus e que vive em paz com os nossos familiares. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos, com uma diferença para o primeiro e para o segundo. No primeiro tópico, nós temos 4 subtópicos, e no segundo, apenas 2 subtópicos. E é bastante importante de conhecer essa estrutura para organizar melhor o estudo dentro do tempo. Essa lição de hoje, por exemplo, tem um cuidado especial, porque muita gente erra no primeiro tópico, e agora ele veio maior. Então você vai gastar mais tempo no primeiro tópico, porém o segundo é bem mais rápido. Nós vamos agora estudar a introdução da lição. É aqui onde o autor faz as primeiras abordagens,
primeiros textos, as primeiras citações sobre o assunto que nós temos a estudar na aula de hoje. Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Então, o principal assunto é o motim, é o levante de Miriam e Arão contra Moisés. E isso merece realmente ser estudado, ser abordado, porque não foi um problema só eclesiástico, né? Não foi um problema só religioso, mas foi também um problema familiar. Os três eram irmãos. E, de quebra, né, Moisés era o irmão mais novo. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Então, as pessoas querem ter uma família harmoniosa, uma família abençoada, mas contendas e murmurações geram problemas. E nós iremos estudar hoje os problemas que aconteceram justamente nessa família. Nesses três irmãos que eram líderes, cada um com a sua parte, cada um com seu agir, três irmãos líderes da obra do Senhor, ali no deserto, mas a murmuração, a inveja, trouxe contenda e trouxe muito prejuízo ali para aquela família. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Aqui o autor faz uma proposta para nós agirmos com prudência, né? E nós iremos ver no decorrer da lição que o autor vai trazer várias propostas, várias dicas de como nós temos que agir para evitar esse tipo de problema, tanto na família como na obra de Deus. Vamos agora conhecer o primeiro tópico. Neste tópico, nós iremos estudar sobre a influência negativa da murmuração. E o que é a murmuração? É aquela reclamação excessiva e às vezes até injusta de algo que não precisava tanto ser reclamado. Aqui nós iremos conhecer as murmurações e as queixas levantadas contra Moisés. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. O termo motim ele é bem comum no ambiente militar, quando um militar junta um grupo ali, né, e se levanta contra um superior ou contra uma regra do departamento militar, de algum departamento ali, é chamado de motim, e é um dos crimes mais graves no militarismo. Aqui, o autor traz comparações aqui, que é cabível também, onde ele fala que é uma pessoa ou um grupo se levantar e reclamar contra uma regra, né, ou alguma norma estabelecida. É o que vemos nos capítulos 11 e 12, uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então, nós iremos estudar, né, as atitudes de Miriam e de Arão, que na verdade não começaram ali só nele, né? Começaram primeiro com o povão. Né? O povão começou a reclamar, aquele clima de reclamação, aquele clima de murmuração, ele perdurou ali, ele continuou nos corações, e aí Miriam e Arão entraram pela mesma situação. A primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai e depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Então, Moisés, conduzindo o povo, saíram ali do Monte Sinai e seguiram viagem, né? E aí, mais à frente, quando entraram realmente no duro deserto ali, eles começaram a reclamar. Reclamar por falta de alimento. Reclamar por falta de alimentação ali no deserto. E as primeiras abordagens foi que Moisés tinha tirado eles de um lugar bom, onde eles tinham comida, onde eles tinham alimento, e trazido para o deserto para morrer de fome. Trazido para o deserto para morrer. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus. Deus havia libertado o povo do cativeiro egípcio.
Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Então, a atitude daquele povo reclamão, murmurador, entristeceu Moisés e também entristeceu a Deus, né? Foram murmurações injustas. Até porque quem tinha tirado o povo do Egito não era Moisés. Moisés só foi uma peça, um instrumento. Moisés chegou lá em nome do Senhor. Então, reclamar da saída do Egito, porque agora está no deserto, é reclamar de Deus. É reclamar com Deus por que Deus os havia tirado ali do Egito. A segunda queixa. Após experimentar o juízo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que Deus enviava e a lembrar dos alimentos do Egito. Então, após reclamar por que estavam ali no deserto, né, agora foram reclamar do maná, reclamando de comida mais uma vez, reclamando do maná, que era uma espécie de orvalho, não é, que caía pela manhã. Então a gente vê aqui que há uma sequência de reclamação, e geralmente a reclamação, a murmuração, ela vem junto com a ingratidão. Né? O povo estava sendo ingrato, tanto com Moisés, que era o líder, também como com Deus. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravo no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor. A murmuração nos faz esquecer das coisas boas vivenciadas com Deus. Então eles começaram a reclamar tanto que passaram a elogiar o Egito, elogiar as comidas boas que eles tinham comido no Egito. Olha só, fingiram ali que esqueceram do período, né, de servidão, de escravidão, a escassez que eles tiveram lá. E agora eles pegam, se colocam para reclamar, né, reclamando de um alimento que Deus havia dado. O que é isso? Ingratidão. A ingratidão, ela nos leva a isso, a desprezar a bondade que nós temos e focar só em algo que ainda não está bom, em algo que ainda não está completo. A terceira queixa. Após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, por não ser de nenhuma família hebreia. Então, você lendo o texto ali, assim que encerra o capítulo 11, já no capítulo 12 inicia dizendo que Miriam e Arão foram reclamar com Moisés pelo seu casamento com uma mulher que não era hebreia, que não era israelita, não é? E até uma dúvida aí entre os teólogos se essa mulher era Zípora, né, que já era esposa de Moisés, que eles estavam reclamando, ou se era um segundo casamento. Há quem acredita, não é, que Zípora havia morrido e ele já estava ali num segundo casamento. A gente não vai discutir isso aqui, porque é um debate muito longo, mas o certo é que o problema começou ali, não é, debatendo justamente sobre isso. Eles não gostaram que Moisés casou com uma mulher que não era israelita. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então aqui o autor fala que a segunda reclamação aqui se deu por inveja. Primeiramente eles reclamaram, né, da questão do casamento, aí depois foram reclamar, né, porque que Moisés tinha um tratamento, uma convivência diferente. Será que Deus não falava com eles também? Será que eles também não eram ungidos do Senhor? Será que eles também não tinham a unção de Deus? Aí começaram a questionar a liderança de Moisés. Irmãos, esse tipo de problema na família é grave. Traz conflitos até irreparáveis, prejuízos, não é? Movido pelo quê? Movido pela inveja. Eles queriam ter uma posição, um protagonismo igual de Moisés. Só que Deus não queria isso. Quem escolheu todos os três foi Deus, e Deus não queria isso. Vamos agora concluir o primeiro tópico dessa lição, né? Nós estudamos
Primeiramente, o que é motim? Que é um levante, uma revolta, não é, de um grupo, de um povo, contra normas, regras ou determinações, como aconteceu ali no deserto, o povo se levantando contra Moisés. Nós estudamos também que o povo reclamou por estar no deserto, né? Questionando Moisés se Moisés havia tirado eles para poder morrer ali no deserto, né? E reclamaram também por causa do maná. E aí Deus pega e envia cordonizes para aquele povo. Então, a reclamação era geral e a murmuração também. E nós estudamos nesse primeiro tópico a reclamação também, o levante também, não é? O questionamento de Miriam e Arão contra Moisés. Primeiramente, sobre o seu casamento, porque ele havia casado com uma mulher que não era israelita, não era hebreia, não é? E também pela sua posição de destaque ali perante Israel e diante do Senhor. É muito importante você aplicar o conteúdo no dia a dia da igreja. E este tópico pode ser aplicado para confrontar, combater os crentes rebeldes da igreja. Sim, temos. Pessoas não concordam com líder nenhum, não concordam com as decisões do líder do departamento, ou que seja com os obreiros da igreja, a decisão do pastor da igreja, a decisão do ministério. E aí começa, né, com uma inveja, começa com um fuxico, começa com uma murmuração, até se levantar contra a direção da igreja. Alguns chegam aí até no pastor presidente do campo, ou em alguém que é próximo dele, né, para gerar ali um desconforto, uma reclamação, uma denúncia. E muitas vezes, quando se vai atrás, não passa nada além de motim e rebeldia. Confrontar também os crentes ingratos, que terminam se tornando murmuradores. Crentes que não conseguem se contentar com nada. Toda vez, até que ele vai contar uma bênção, ele encerra aquela bênção já contando outro fato de tristeza. Crentes que reclamam de tudo. Reclama do inverno, reclama do calor, reclama do verão, não é? Reclama do ar-condicionado, reclama dos hinos da igreja, reclama da pregação da igreja, sabe? Então, esse clima de reclamação é o mesmo ali do povo de Israel e precisa ser aplicado no dia a dia da igreja para ver se corrige esses irmãos. Corrigir também parentes invejosos. Sim, até mesmo nas famílias cristãs, na família dos crentes, a gente tem parentes invejosos, invejando tanto bens que um ou outro possa ter, mas invejando também até o servir na igreja do Senhor. Porque um é pastor, o outro não é pastor, um é obreiro, o outro não é obreiro, um é líder e o outro não é. E quando inverte, como foi o caso aqui de Moisés, Arão e Miriam, que o mais novo exerce uma função de liderança sobre o mais velho, e isso causa inveja, traz prejuízo para a obra de Deus e traz prejuízo também para a família. Aqui no segundo tópico, nós iremos conhecer o real motivo desse levante, né? Desse motim envolvendo aí Miriam e Arão contra Moisés. A inveja. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. E os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. Eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo, tinha. Veja que a liderança era de Moisés e o papel de Miriam e Arão era de cooperar na liderança de Moisés. Então, Miriam era profetisa. Arão era sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Só que ao invés deles se contentarem com a posição deles de serem cooperadores ali naquele trabalho, naquela caminhada no deserto que durou ali 40 anos, não. Resolveram se levantar querendo uma participação igual do líder Moisés. Só que eles esqueceram que tudo isso estava acontecendo por motivo de inveja, né? Eles estavam com inveja de Moisés, que era até um irmão mais novo do que eles. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão.
A inveja pode levar as pessoas a várias atitudes, a querer várias coisas, até mesmo objetos que outros têm. Mas nesse caso aqui, a inveja era tentar querer o lugar do outro. E isso aconteceu naquele tempo e, infelizmente, acontece demais hoje. Pastores aí brigando para tomar a igreja do outro, não é? Irmãos na igreja querendo tomar o lugar do outro, querendo tomar a liderança do outro, e isso não é bom. Porque a inveja é uma obra da carne, isso não é de Deus. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Esse sentimento perigoso, ele pode estar presente na nossa família, não é? Às vezes tem um parente, um irmão, um sobrinho que é preguiçoso até o fim. Não tem, a preguiça chegou ali e parou. Aí o outro pega e trabalha. Aí os pais costumam ser justos, né? Ser fiel com aquele que mais trabalha. E aquele que trabalha vai ganhando dinheirinho, vai juntando, vai comprando a bicicleta, tirando a habilitação, né? Comprando a moto, comprando um carro. E o preguiçoso dormindo. O que é que vai acontecer? Inveja. Vai querer usar as coisas do outro e o outro não vai permitir, não é? E aí vai querer dizer até que o outro está orgulhoso. Sentimento de inveja, sentimento perigoso, corrosivo, que realmente traz muito prejuízo para as famílias. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Meus irmãos, não há um tipo de inimigo pior do que aquele que come no prato da gente. Aquele que convive da gente, aquele que conhece nossos pontos fracos, não é? O parente de dentro de casa, o irmão, a mãe, o pai, né? O padrasto, o sogro, a sogra, um cunhado. Ei, rapaz, viu? Quando há um levante nessa linha parental aí, eu vou lhe contar, viu? O bagaço é grande. E aqui não foi diferente, né? Os dois irmãos se levantando contra Moisés. O que se deu? O povo também se levantou contra. O povo se uniu também nessa situação, né? Se os dois irmãos que tinham que ajudar, proteger o irmão mais novo, né? Direcionar ele, ajudar ele, não, resolveram se levantar. Então, mesmo ela sendo profetisa, né? E Arão sendo sumo sacerdote, Deus não se agradou da atitude deles. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. O autor traz aqui já uma dica muito importante. Como manter a família unida, não é? Emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Qual é a primeira dica? Respeito mútuo, ou seja, todos se respeitarem. Afinal de contas, todo mundo tem defeito. Todo familiar, todo crente tem defeito. Toda pessoa tem defeito. De nada adianta você tentar aproveitar o defeito do outro, né, para jogar em xeque, para jogar na cara e fazer um levante, fazer um motim, fazer uma reclamação contra a liderança daquele seu parente. Ah, ele não pode ser obreiro. Ah, ele não pode ser pastor. Ah, ele não pode ser dirigente. Ah, ele não pode liderar tal departamento. Não é? Então, o autor fala aqui que quando a gente se respeita, um respeita o outro, né, ali aquele respeito mútuo, aí a família está organizada, aí a família está estruturada. Concluindo aqui o segundo tópico da lição de hoje, nós estudamos que a inveja foi o combustível, né? Foi ali o automóvel, foi o transporte, foi o motivador para aquele motim de Miriam e Arão, não é? Que se levantaram contra o seu irmão, questionando ali a sua autoridade como líder de Moisés. Eles queriam ter o mesmo prestígio, o mesmo protagonismo.
nós vimos também que Miriam e Arão tinham funções muito importantes ali na condução do povo, não é? Miriam era profetisa, Arão era sumo sacerdote, mas isso não justificou perante Deus, não é? Isso não lhe dava direito ele se levantar contra o seu irmão. Outro fator importante é que Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés, mas isso também para Deus não justificou o levante. Nós podemos usar esse tópico para combater a arrogância na obra de Deus. Sim, além da inveja, Miriam e Arão foram arrogantes com seu irmão mais novo. E a arrogância na obra de Deus, ora por outra, acontece. Principalmente do escalão superior para o escalão inferior. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que já trabalharam, né, em portaria de convenção, sabem muito bem do que eu estou falando. Pastores arrogantes que querem passar por cima, sem crachá, sem fazer o devido trabalho, não é? Mal educado, bruto, pastores que estacionam os seus veículos em qualquer calçada, em qualquer lugar, e não é para incomodar ele, não. O que é isso? Arrogância. Arrogância também na forma de tratar os subordinados, não é? De tomar as decisões do andamento da obra do Senhor, do andamento da igreja. A atitude de Moisés, né, foi de calma diante daquela arrogância, né? E a arrogância de Miriam e Arão trouxe prejuízo para a obra do Senhor, ali no deserto e também para a sua família. Aplicar esse tópico também para corrigir famílias com problemas espirituais. Sim, faltou ali uma visão espiritual por parte de Arão e de Miriam para entender a vontade de Deus na vida de Moisés. E assim falta na vida de muita gente. Tem muita gente que não consegue entender que o genro, a nora, o filho, até mesmo o filho caçula, o mais novo, foi escolhido por Deus para uma missão especial. Tem gente que não consegue ter esse olhar espiritual. Tem gente que não consegue entender o lado espiritual da coisa. Que Deus pode deixar de usar um filho e usar o neto, usar o sobrinho. Precisamos estar a cada dia andando e vivendo no Espírito para entendermos melhor ainda a vontade de Deus, o agir dele e o trabalhar dele na nossa família. Agora nós iremos estudar o terceiro tópico. E aqui nós iremos conhecer agora um pouco da vida e da atitude daquele que estava sendo ferido, né? Perseguido, no caso aqui, Moisés. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitude. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. Então, qual foi a atitude, né, que mostra para nós o caráter de Moisés? Não revidar. O texto bíblico não diz que ele bateu boca, que ele revidou. Irmãos, pensa numa confiança, né? Pensa numa confiança que Moisés tinha em Deus e também no seu ministério, na sua liderança, né? Aquela pessoa que está firme com Deus, sabendo do seu chamado, ele não vai bater boca com orelha seca, não. Ele não vai bater boca com quem está questionando, não, porque ele sabe que foi Deus que o separou. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. É por isso que o crente é diferente do mundo. É por isso que o crente é sal da terra e é luz do mundo, porque ele é diferente, ele não é treva. Para o mundo, ser manso é sinal de covardia, é sinal de fraqueza, né? A galera fica no pé. E aí? Você não vai dizer nada? Tu não vai fazer nada? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa também fica fulminando, né? Ah, tu tem que dizer algo, tu não pode levar desaforo para casa. Não é? Tu tem que humilhar, tu tem que desabafar, tu tem que descarregar. Só que, né, o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito produz em nós o quê? A mansidão. Por isso que há a recomendação
para a gente andar no Espírito, que assim vamos produzir o seu fruto e ser manso na hora certa. A mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar, pois são indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Mansidão e pacificação são mais 2 ingredientes dessa receita que o autor está nos dando nessa lição. Receita de quê? Como ter uma família pacífica, como ter uma família abençoada. Orar a Deus, ser crente de verdade, buscar direcionamento do Espírito Santo para praticar a mansidão e a pacificação. O que é ser manso? O que é ter a mansidão? É ser calmo, ter o domínio, ter o controle. E o que é ser pacífico? É não alimentar a ira, não alimentar a cólera, não piorar a situação. Ao invés de aumentar a conversa, ao invés de aumentar o fuxico e provocar ali um problema, você recua, não passa aquela conversa para frente. Isso é ser um pacificador. Isso é muito bom para a igreja e também para a família. O fardo de uma liderança. Após a segunda queixa do povo, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de liderar os hebreus. Houve um momento em que o peso o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel. Então recebeu a orientação de Deus para separar 70 anciões dentre Israel. Meus irmãos, analisem essa situação. Moisés, o homem mais manso da terra, ele sentiu o peso de liderar. Meus irmãos, mexer com gente não é fácil, não. Há quem diga que mexer com bicho bruto é melhor do que mexer com gente. Porque o bicho bruto você empurra ali, você leva, você puxa na corda e vai. Agora, gente, é difícil. E Moisés, sentiu esse peso. Sentiu esse peso e foi conversar com Deus. Deus, estou cansado, estou esgotado, não estou dando conta. Aí o que Deus fez? Orientou Moisés a separar auxiliares, separar ajudadores para ajudar ele a conduzir o povo ali no deserto. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Então, o derramamento do Espírito Santo ali, que fez aqueles homens profetizar, se alegrar na presença de Deus ali, mostrou que Deus confirmou aquela escolha, não é? O Espírito Santo confirmou ali que a escolha tinha sido certa, que aquela decisão, separar aqueles homens, tinha sido algo ordenado por Deus, e Moisés obedeceu. Meus irmãos, como é bom ser liderado por um líder que está sensível à vontade de Deus, ao direcionamento determinado por ele. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então, o nosso dever é deixar com que o Espírito Santo opere em nós, transforme o nosso caráter no caráter de Cristo. O nosso modelo hoje não é Arão, não é Miriam, não é Moisés. O nosso principal modelo hoje é quem? É Jesus, é Cristo. Ele também foi manso, ele também foi humilde e ele é o nosso modelo. E quem vai nos ajudar a transformar, a agir como Jesus é o Espírito Santo. A punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja dos irmãos contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor e eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Então, quando Miriam e Arão confrontaram Moisés, Deus já determinou que eles saíssem de dentro ali da tenda do Senhor. Não é? Deus se prontificou na hora para defender Moisés. Deus falou na hora. Deus interveio na hora. Como é bom, né? Às vezes, Deus demora um pouco. Deus deixa um pouco as situações acontecer. Mas tem vezes que Deus age no momento certo. E foi aqui, na hora certa ali, no momento do fato. Deus sempre age na hora certa. Porque a hora certa é a hora dele. Às vezes nós aqui ficamos um pouco agoniados. Mas aqui Deus agiu no exato momento.
o Senhor desceu na coluna de nuvem e deixou claro que, com Moisés, diferente do que fazia com eles, falava face a face. Que lapada, meus irmãos, Deus deu em Arão e Miriam. Deus disse para ele, olha, com vocês, com qualquer um aqui, eu falo por profecia, né? Eu revelo, eu mostro. Agora, com Moisés, meu servo, não. Com ele é diferente. Ele vê a minha semelhança. Eu falo com ele face a face. Toma. Isso era o que vocês queriam, Miriam e Arão. Toma. Vocês não conseguem diferenciar o agir de Deus, o trabalhar de Deus? Aí fica agindo com inveja, questionando o trabalho do outro? Tá aí. Deus falou na cara de vocês, que com vocês são tipo 2. Vocês são segundo plano, porque Moisés era tipo 1, falava com ele cara a cara. Por causa da gravidade do pecado, a punição foi imediata contra Miriam, que ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial. Pelo que parece, né, pelo texto que a gente lê ali, parece que aquela doença iria matar Miriam. Deus colocou a lepra nela ali na hora, e era para matar. Porque Arão interveio com Moisés, e Moisés interveio a Deus por Miriam. Porque ela mudou de cor na hora. Ela ficou branca, né? A pele foi transformada na hora, o seu corpo estava apodrecendo. Ela foi de uma pessoa normal para uma pessoa no último estágio da lepra. Então Deus ia matar ela ali. Mas aí Moisés interveio com Deus, não é? E Deus abrandou ali a punição, determinou apenas que ela fosse afastada, não é? 7 dias ali do arraial até que a sua lepra saísse do seu corpo. Devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações e as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Meus irmãos, pensa uma coisa sem graça, é você ser acusado de algo na sua família falsamente. Alguém dizer que você estava fazendo algo e você não estava fazendo. Alguém dizer que você fez algo e você não fez. Rapaz, é algo ruim. E isso traz problema na família. E o autor diz aqui que a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Ó, é mais uma dica que ele nos dá aqui. Pedir sabedoria a Deus, irmão. Ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Para não estar com difamação. Para não estar com calúnia. Para não estar com falsa acusação no ambiente familiar. Isso desestrutura esposo, desestrutura esposa, desestrutura pai, mãe, genro, filhos, netos, traz um verdadeiro bagaço na vida familiar quando alguém é acusado injustamente e depois a verdade vem à tona. Neste tópico, nós estudamos que Moisés era o homem mais manso da terra e que isso mostrou o poder, a qualidade do seu caráter, não é? Devemos buscar cada dia mais ser direcionado pelo Espírito Santo para que o nosso caráter também seja como o de Moisés, ou seja, igual ao caráter de Cristo, não é? Nós vimos também que conduzir aquele povo, aquelas reclamações, gerou um peso na liderança de Moisés com o povo de Israel. Moisés foi conversar com Deus e Deus recomendou que ele separasse 70 ajudantes, né, entre os anciões ali, entre os príncipes de Israel. E nós vimos também que aquele levante, aquele motim de Arão e Miriam provocou ali um agir de Deus na hora. Deus se manifestou na hora, punindo principalmente Miriam, com uma lepra que iria tirar a sua vida. Arão interveio, Moisés orou a Deus e Deus amenizou a situação, ela ficando apenas 7 dias ali, fora do arraial, e depois que ela retorna para o arraial, aí, né, o arraial se levanta e segue caminhada à frente. Este tópico pode ser aplicado para confrontar crentes carnais,
Isso. Irmãos que não querem viver guiado pelo Espírito, não deixam o Espírito Santo produzir nele o fruto do Espírito, que é paz, amor, mansidão, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio. Isso ele não deixa, não. Mas sai criticando, caluniando, fazendo fuxico, espalhando fuxico, difamando e acusando injustamente muitos irmãos. O que é isso? Carnalidade. E essa história, esse episódio e esse tópico nos ajuda a confrontar esse estilo de vida. Pode ser aplicado também para corrigir obreiros omissos. E tem e é muito. Obreiros que não conseguem perceber o peso da obra na vida pastoral. Pastores que estão sobrecarregados, problema de pressão alta, problema de diabetes, problema de insônia, sem conseguir dormir, problema de ansiedade, até com depressão, o caso até de pastores se matando devido ao peso da obra. E aí os obreiros não ajudam, muitos obreiros não conseguem entender o lado do pastor, muitos crentes também não conseguem entender, e são omissos, não estão presentes quando o pastor precisa. Moisés conversou com Deus e Deus mandou Moisés separar auxiliares. Os auxiliares estão ali para auxiliar na obra do Senhor. Confrontar também os crentes sonsos, crentes que Deus está alertando, Deus está falando e ele continua no erro. Deus está punindo, permitindo aquela punição e ele não consegue perceber. Ele é sonso, não consegue perceber que é Deus tentando tratar ele. É Deus tentando corrigir, ou até mesmo punir ele, para que ele possa entender a sua atitude errada. Aceitar que errou, se arrepender e se reconciliar. O que nós vimos ali foi, um arrependimento de Miriam, um arrependimento de Arão, e o que Deus fez foi correto e valeu a pena ali, teve o seu fruto. Que essa lição possa despertar os crentes que Deus está agindo e eles não conseguem perceber. Meus irmãos, já chegamos na conclusão da lição. Nós iremos conhecer agora como que o autor encerrou esse assunto tão interessante que trouxe problema para a família de Moisés. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Inveja da posição, inveja da autoridade, não é? Podemos dizer até inveja da fama, do sucesso, daquela autoridade que Moisés tinha com o povo vinha consultar Moisés, o povo vinha resolver problemas com Moisés. Então, um conjunto de coisas ali, até mesmo aquele problema familiar de Moisés ter casado com a mulher cuxita, tudo isso juntou, movido pela inveja, e os irmãos se levantaram. Olha só, não é? Um desgaste na obra de Deus ali no deserto, um desgaste familiar que poderia ser evitado. As consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Irmãos, tem pessoas na família intrigadas com outros. Tem pessoas em famílias cristãs que não falam uns com os outros. Já pensou uma situação dessa? Crentes, e alguns casos são movidos por isso, por inveja. Alguém que tem inveja do outro não consegue mais conversar, e alguém que foi acusado injustamente, criticado, zombado, foi vítima de algo parecido como que Moisés, se zangou, se irritou, se irou. E não é isso que Deus quer na nossa família. Deus quer que a nossa família seja bênção, seja luz, seja sal, seja exemplo para as outras famílias, não é? Que sejamos exemplos para outros familiares. Não há lugar para ódio, para inveja, para contenda e nem para divisão na família cristã. Andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. O autor nos traz aqui, uma atitude nossa, uma atitude preventiva, para não ter muito problema na família. Prudência. Ter prudência. E como que nós vamos ter prudência? Orando, vivendo e andando no Espírito. Pedindo que o Espírito Santo produza em nós e deixando também ele produzir o fruto do Espírito. Não é feio um crente ser manso.
Não é feio um crente ser humilde, não é? Isso é o inverso dele ser autoritário, dele ser arrogante, tanto na igreja como na família. Para a nossa família ser uma bênção, todos nós familiares temos que procurar viver em comunhão. E essa comunhão produzida, não é, pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito. E assim nós podemos extrair a lição desta lição. Nós estamos envolvidos na obra de Deus, o nosso dever é fazer a obra de Deus. O Espírito Santo nos capacita com seus dons e ele distribui para qualquer pessoa. Usa quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Então não podemos agir, fazer motim, levante, murmuração por causa de inveja, porque fulano faz isso, ou porque ciclano faz isso, ou porque outro deixou de fazer. Quem usa é o Espírito Santo. Quem concede o dom é o Espírito Santo. O nosso dever, o nosso papel é ser também conduzido pelo Espírito Santo, ser ajudado por ele e ajudar também aqueles que foram escolhidos por ele. E assim, meus irmãos, chegamos no final de mais uma lição. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado por ter estudado conosco. Obrigado por ter vindo assistir o nosso vídeo, assistir a nossa aula. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Clique no like também, porque assim a plataforma sabe que você está gostando. E compartilha. Quando você compartilha o nosso material, você faz aí uma corrente do bem, né? Você avisa outras pessoas desse projeto e você também nos ajuda a continuar crescendo aqui o canal, né? Continuar com esse projeto, explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos presentes nas redes sociais. Sim, tem aí o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp. No Instagram nós fazemos lá algumas postagens diferentes. Nós fazemos alguns recortes dessa aula, mas também nós fazemos lá alguns questionamentos. É importante você ir lá, dar uma passada, nos seguir, não é? Mas também meditar nas perguntas e colocações que são feitas lá, que poderá lhe ajudar muito a estar mais preparado ainda, né, para a sua aula, para a sua lição. Se você for ministrar essa aula, que o Espírito Santo te guie, que ele te conduza. Leia, estude, medite, mas também ore. Busque direcionamento do Espírito Santo, para que ele possa te usar para mais uma boa aula, mais uma aula abençoada diante dos irmãos, não é? Que estarão lá prontos para aprender de você, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima aula, na próxima lição.